O recepcionista diz que é impossível e verifica quando sairá o próximo ônibus. Ruia pede que a avise quando souber de algo. Ela vê o carro de Skender chegando e parte. Ela liga questionando qual psiquiatra pode atendê-la com urgência, sem precisar de consulta. Homer questiona o que ele está fazendo ali. Ozan diz que só veio fazer algo e conta que foi à delegacia por causa do incêndio na cisterna. Homer diz que não quer saber de nada. Ozan mostra as fotos. Homer diz que o cilindro explodiu. Ozan diz que essa história está errada e que logo descobrirá a verdade. Homer diz que todos na cisterna eram da alta sociedade e não fariam nada de errado, mas o jornalista garante que irão verificar. O taxista dá graças por tê-los encontrado juntos e conta que Celebi o interrogou. Celebi questiona o que aconteceu na cisterna, mas Skender diz que deve ter sido ideia de Kenna. O maldito questiona se ele tem relação com o roubo de artefatos, mas Skender explica como o plano deu errado, com o sistema acionando antes do momento. Celebi conta que culparão Homer. Skender diz que seu maior desejo é destruí-lo. O taxista conta que Celebi já sabia de tudo e que foi obrigado a contar, e se retira. Ozan fica irritado, mas Homer diz que ele deveria se acalmar. Ozan diz que precisa buscar Semri, pois ela não pode sofrer como antes, e que devem descobrir onde ela está. Homer diz que não é mais um problema deles e questiona se ele está apaixonado por ela. Ozan diz que ela é uma pessoa boa e não merece morrer, e afirma que não precisa mais da ajuda dele. Homer diz que irá ajudá-lo. Ozan o abraça e o chama de irmão. Ruia explica a situação para a psiquiatra, e a especialista detalha bem a situação. Ruia relembra das palavras de Celebi, quando diz que Semri não pode viver sem ele. Ela questiona o porquê de fazer isso. A especialista diz que é para que a falsa doente se sinta grata pelo resto da vida. Ruia acha isso tudo louco. Tomris pede que não se esforce muito para que as cordas vocais se curem, afirmando que, na medida do possível, ela morará ali e ninguém verá seu rosto, pedindo que não chame atenção. Ela questiona se ela não falará mais com ela e entende o recado. Ela vai em direção à porta e vê um desenho que Atlas passou por baixo da porta. Ela mostra o desenho do neto para Sisek. Ela pede que seja boa com seu neto, pois está arriscando sua vida inteira por causa dele. Ela conta que sempre tentou ser como seu pai e diz que seria difícil ser uma médica de sucesso por ser mulher, mas, mesmo assim, não desistiu. Ela afirma que nunca foi injusta, não quebrou as regras e não fez nenhuma maldade, alegando que o que fez com ela foi seu primeiro erro. Também diz que jamais arriscou sua reputação e afirma que ela não terá escolha e terá de ser-se mal agora. Ela questiona se Atlas pode vê-la antes de ir para a cama e deixa o desenho em cima de seu colo. Tomris o chama para vê-la e explica que está enfaixada por causa das feridas. Ela explica o porquê dos curativos. Sisek o vê. Ele sai correndo. Tomris fica imóvel. Homer pede algumas informações. O colega afirma que Celebi o encontrou e que precisou mover muitas pessoas para escapar de tudo. Homer agradece a ajuda e questiona quem é a pessoa mais poderosa dali. Ele a vê e pede que seja colocado na mesma mesa que ele. Sisek acorda e tenta pegar a água, mas sente muita dor. Ela tenta novamente, mas fracassa. Atlas pega a água e a põe em sua boca. Sisek bebe. Ela se emociona. Ele enxuga as lágrimas dela e ela deita sobre sua mão. Ele se retira. A empregada questiona o porquê de ele não ter dormido até agora e pede que volte a falar, pois seria como um remédio para Simal. Ele entra em seu quarto. Ela questiona se ela está acordada e se precisa de algo. Sisek acena, respondendo que não. Ela diz que verificará se Atlas está realmente dormindo e diz sentir muito pela moça que o salvou, e conta que o funeral será amanhã. Sisek cai aos prantos. A empregada pede perdão e pede que toque a campainha caso precise de algo, retirando-se. Atlas observa um porta-retratos. Gunis diz estar bastante feliz e dá boa noite. Semri diz estar no mesmo estado. Ela se levanta e vai até o banheiro, lavando o rosto após vomitar. Homer ganha a disputa. O colega pede que joguem mais uma vez e dobra sua aposta. Homer pede que encontre uma pessoa, ao invés de lhe pagarem dinheiro. Eles fecham o negócio.
Semri pede que Gunis acorde, pois deverão sair logo dali. Ela começa a acordá-la e percebe que está ardendo em febre. Ela diz que não podem sair assim. Ela diz que buscará um antitérmico para ela e pede que não abra a porta para ninguém. Ela tira as meias também e pede que a espere e que durma enquanto isso. Adnan conta que encontraram um local onde Semri deu entrada com passaporte falso. Celebi pede que acione a polícia para irem até o local junto com eles, deixando claro que Semri quem decidirá se irá para a cadeia ou para a clínica, ou não terá escolha de ver novamente a filha. Omer dá o endereço de onde Semri se hospedou ontem. Ozan dá obrigado e diz que cuidará do resto. Sisek se recorda dos planos de Ali. Tomris diz que ela está melhorando e pede que descanse, afirmando que voltará logo do hospital. Sisek a segura pelo braço e relembra a fala da empregada, dizendo que Tomris estará no funeral. Ela solta. Ao sair, Tomris recebe outra ligação de Bulent, mas não atende novamente. Ruia e Ali estão abaladíssimos. O caixão é posto no carro. Sisek está pensativa. O carro parte. Sisek continua imóvel. O corpo é colocado na vala e começam a enterrá-lo. Ali volta a chorar novamente enquanto a enterra. Sisek chora. Ali joga a terra. Ruia se emociona. Ali põe o vestido de noiva em cima do túmulo e da lápide. Ruia põe o buquê. Tomris vê tudo de longe. Eles partem. A médica se aproxima após a saída deles. Ela cumprimenta a filha, dizendo estar ali. Ela relembra que a filha sempre a esperou e que jamais queria que voltasse a trabalhar no hospital. Tomris diz que perdeu um tempo valioso e pede perdão. Ela diz que queria poder acordá-la e cai aos prantos. Ela põe o desenho de Atlas ali, alegando que jamais desamparará seu neto e jamais o entregará a Bulent. Semri dá o remédio para Gunis. A menina diz estar com sono. Semri tira a blusa dela e pede que durma, alegando que ficará tudo bem, pois irão na próxima balsa. Ela vê que a temperatura está 37,3. Semri pede que não permita que ela se vá e afirma que a polícia já está investigando. Ozan questiona com quem está conversando e exige que desligue o telefone. Sisek acorda e relembra do incêndio na cisterna e das palavras de Tomris. Ela também relembra da sua aparência e que seu funeral é hoje. Ela se cheira, vê uma pomba branca. Ela relembra que não tem para onde ir. Ela fica atormentada. Ela retira o lençol da cama e olha para o lustre. Semri vê que a temperatura dela subiu para 39 e pede que acorde, pois irão ao hospital. Gunis diz que é melhor não, para que o pai não as pegue. Semri diz ser o melhor para ela e que jamais a deixará. A recepcionista conta que o táxi já está esperando. Semri entra no carro com Gunis. Elas partem. O comissário diz que Omer não é um suspeito, pois salvou as pessoas. Também diz que qualquer pessoa que estiver envolvida nisso sentirá a justiça. Ele fica sabendo que não conseguiram a identidade do suspeito e exige que o tragam. Eskender diz que ele contará que foi Omer quem começou o incêndio. Selim fica surpreso. Atlas brinca no jardim. Ele vê o homem descer e sai correndo. Sisek está pronta para o ato e põe a cabeça no lençol. Ela ora, pedindo que Deus a livre desse sofrimento, alegando que não aguenta mais. Ela está pronta para pular, mas Atlas chega no exato momento e a abraça. Ela para imediatamente e volta para a cadeira. Ela retira o lençol do pescoço, senta-se e o observa. Ela o abraça e se emociona. Ela cai aos prantos. Bulent chama por Tomris. Ela chega de carro e questiona o que ele está fazendo ali, exigindo que saia rapidamente. Ele debocha, dizendo que não queria essa recepção, e afirma que não gosta que ela ponha seu filho contra ele. Ela exige novamente que se retire, mas ele continua debochando. Ele diz que não pode ir embora, pois tem 2 entes queridos ali. Ela questiona como ele pode ser tão irritante. Ela tenta batê-lo, mas ele a segura, afirmando que levará seu filho e sua esposa caso queira. Ela diz que terá de matá-lo para conseguir isso e questiona quanto ele quer. Ele se impressiona e debocha novamente. Ela afirma que, em alguns meses, ele e Simão estarão divorciados,
mas ele afirma que cuidará deles até o fim. Também diz que depois conversarão, mas que agora irá descansar. Ela tenta impedi-lo de entrar em casa, mas ele conta que já se instalou no quarto de hóspedes e que fez até carinho em Simão. Tomris lhe dá um tapa na cara, e ele afirma que, em toda a sua vida, nunca se sentiu tão forte e determinado. Ela insinua que poderá matá-lo e entra em sua casa, batendo a porta na frente dele. Ele põe os óculos e fica sem reação. O comissário fica sabendo do relatório do incêndio da cisterna e que foi um ato intencional. Ele questiona quem queria ocasionar um incêndio num local onde havia várias pessoas. Ele sai dizendo que irá falar com Kenan. Kenan diz que não havia ninguém que não gostasse dele no evento na cisterna. O comissário deixa seu cartão, caso ele se lembre de algo. Kenan liga para Skender e conta sobre a conversa que teve com o comissário. Skender diz que o problema estará resolvido ainda hoje. Selim dá seu testemunho, falando que Omer estava causando problemas durante o evento e foi demitido, e justamente após isso o incêndio começou. Taner conta a novidade sobre Omer para o comissário. O comissário ordena que preparem um mandado de prisão e avisa que está indo para o local imediatamente. A enfermeira conta que a febre começou a baixar e que saberão a causa após o resultado dos exames. Gunis pede para irem embora. Semri diz que gostaria de fazer um teste de gravidez, e a enfermeira dá as instruções necessárias. Omer cumprimenta Ruia e questiona se aconteceu algo. Ela conta que esteve no funeral, mas não conseguiu chegar em casa e decidiu ir até ali. Ele oferece chá, e ela aceita. Ela questiona como ele a ajuda a respirar. Ele pede que ela não faça isso com ele. O comissário chega, mostra seu distintivo e pede que ele vá até a delegacia, pois está com mandado de prisão. Ruia diz que ele tem direito de saber, mas o comissário garante que ele saberá assim que chegar ao local. Ao sair, os colegas questionam o que Omer fez, mas ele apenas desconversa. O comissário diz que ele está sendo suspeito de incendiar a cisterna. Ruia aconselha que chame um advogado, mas ele afirma que não tem. Ruia diz que também irá, pois é advogada dele. Ele permite que ela entre na viatura. Omer fica surpreso ao saber que ela é advogada, e ela conta que atuará pela primeira vez e que chegou sua vez de salvá-lo. Ele fica feliz. Semri pega os resultados dos exames e passa mal na escada. Ela sente dores de cabeça e pede forças a Deus. Ela desce. Adnan conta que Gunis está doente no hospital. Celebi pede que agilize. Semra consola após a injeção, e a enfermeira diz que ela terá alta assim que pagar. Também diz que trará o material. Semri sai para pagar. Celebi chega ao hospital. Semri paga e desce as escadas. Celebi anda pelo corredor e vê Gunis na cama, dormindo. Ele cumprimenta a filha e questiona se ela está bem. Ela confirma. Celebi manda procurar Semri. Ela diz estar se sentindo bem, e ele dá graças por isso. Semri vê Adnan e pensa em Gunis. Ozan a pega e pede que fique quieta. Ela exige que ele saia de sua frente, mas ele a faz pensar claramente, pedindo que seja forte, deixando a menina agora para poder ficar com ela depois. Semri diz que não quer ser uma pessoa livre sem sua filha. Ela deixa claro que ele apenas a ajudou e, ao sair, ela desmaia. Celebi vê o passaporte falso na bolsa de Semri e o guarda em seu paletó. Celebi diz que Semri irá com eles e garante que não a deixará mais sem os remédios. A enfermeira conta que iria colher o sangue dela para o teste de gravidez. Celebi fica impactado. Ozan a leva na cadeira de rodas pelos corredores do hospital. Ele consegue sair com ela em segurança pelos fundos. Ele entra no carro e a coloca no banco do passageiro. Eles partem. Ozan diz sentir muito e que jamais poderia entregá-la à polícia. Ela continua desacordada. Semri acorda e questiona o que houve e onde está Gunis. Ozan conta que Gunis continuou no hospital e que a tirou de lá porque não podia ser levada pela polícia. Ela exige que ele pare o carro, ameaçando pular dele em movimento. Ele pede que se acalme e para o carro. Ela sai e começa a andar. Ele diz que estão muito longe do hospital e pede que ela volte para o carro. Ela afirma que ele não tem direito de tomar decisões por ela e diz que as infecções não importam, pois apenas quer ver sua filha e não quer a ajuda dele.
Ele afirma que apenas fez isso para o bem dela. Ela o compara com Celebi e questiona no que são diferentes, afirmando que tomam as mesmas decisões. Também deixa claro que não quer ter um herói em sua vida e afirma que quer arcar com suas próprias decisões. Ela sobe em um ônibus. Ozan pede que não faça isso, mas fracassa. Gunis observa seu pai e o policial. Celebi conta que sua esposa tem problemas mentais e está grávida. O policial garante que estão procurando por toda parte e se retira. Adnan conta que não a encontraram e mostra as câmeras de vigilância do local, onde Ozan a ajuda a fugir. Celebi relembra de Ozan quando fez a pergunta entre os repórteres e exige que o encontrem rapidamente. O motorista conta que já estão chegando. Omer e Ruia entram na delegacia. Eles entram na sala, e ela questiona se ele fez algo suspeito. Ele conta que trabalhou como garçom, substituindo um amigo. Ele questiona se a faculdade em que ela estudou tem boa reputação, e ela questiona se há alguém atrás do espelho. Ele pergunta o porquê de ela estar ali, mas ela afirma que veio ajudá-lo, assim como ele a ajudou quando ela estava prestes a morrer. Ela garante que sairão dali juntos. Através do espelho, Iskender confirma que ele era o garçom que trabalhou naquela noite na cisterna. Sisek observa Atlas e acaricia sua cabeça. Ele permite que ela lhe faça carinho. Ela fica emocionada. Ela o cumprimenta. Bulent abre a porta, e Tomris questiona o que ele está fazendo ali. Atlas se esconde atrás de Sisek. A médica deixa claro que só os verá quando ela permitir. Ele afirma que nem o pior dos inimigos faria isso, mas ela o chama de insignificante e afirma que ele acabará numa lata de lixo. Bulent jura que descobrirá o ponto fraco dela. Tomris entra no quarto e vê a forca. Ela pede que Atlas não tenha medo e afirma que o pai não fará nada com eles, alegando que o mandará embora o mais rápido possível. Ela pede que ele deixe a mãe descansar um pouco, e ele a observa. Ela o leva e avisa Sisek que não demorará. Celebi põe o casaco em Gunis e afirma que já podem ir, contando que sua mãe já foi embora. Gunis diz que sua mãe jamais iria sem ela, mas ele a leva. O motorista diz que o hospital fica na próxima rua. Ela agradece e sai correndo. Gunis observa os corredores. Celebi sente dificuldade em levá-la. Ela olha para todos os lados à procura de sua mãe. Ela olha para a escada. Do lado de fora, Celebi diz que Semri não está ali e que ela deve acreditar nele, afirmando que jamais a deixará e que Semri não colocará mais a família em perigo. Eles entram no carro e partem. Gunis olha pela janela. Semri chega ao hospital e vê a polícia procurando por ela. Ela adentra o local. Gunis continua observando a janela. Semri caminha pelo corredor e vê que sua filha não está mais na cama. Ela volta rapidamente e vê o policial. Ele a vê e pede que não fuja. Ela começa a correr. Mais um policial a vê, e eles sobem as escadas. Ela sai pela porta e consegue sair do hospital. Atlas observa seu pai. Tomris diz que ele irá embora e questiona se ele quer que explique o porquê de ele estar ali por uns dias. Ela explica que eles ainda não se divorciaram, mas quando se separarem morarão ali. Ele a abraça e promete que Bulent irá embora rapidamente. Ela diz que verá como sua mãe está e pede que ele brinque com os brinquedos. Sisek observa a forca novamente. Ela se levanta, sobe novamente na poltrona e desamarra o lençol. Tomris questiona o que poderá dizer e afirma que a vida é bastante preciosa em qualquer situação. Sisek volta para a cama. Tomris diz que não consegue imaginar o que ela está passando e afirma querer que sua filha estivesse viva. Sisek questiona por Atlas e afirma que ele acha que é a mãe dele, sendo um pecado. Tomris afirma que, se Bulent descobrir a verdade, ele tirará Atlas dela e logo morrerá. Ela pede que seja uma mãe para o garoto pelo tempo em que se separam. Sisek concorda. A médica se retira. Semri caminha e vê Ozan à sua espera. Ele a vê, e ela se aproxima. Ela questiona o porquê de ele ter esperado, e ele afirma que assim ela poderia encontrá-lo. Ela entra no carro. Ele também entra, e eles partem. Ele diz que pode ligar o rádio, caso ela queira, e assim faz. Ela percebe que está tocando a música dela e de Gunis e se emociona.
Ela chora fortemente. Celebi e Gunis chegam em casa. Ulya a cumprimenta e pede que sorria. A menina parte. Ela questiona onde está Semri. Rui a questiona quanto tempo irão esperar, pois está nervosa, e se admira por ele estar calmo. Homer diz que não é culpado. O comissário entra, e Taner lê os crimes dos quais ele já cometeu. Rui afirma que são crimes menores e que não têm relação com as alegações, e questiona do que ele está sendo acusado. O comissário afirma que ele está sendo acusado de provocar a morte de 21 pessoas. Ruia fica chocada. Homer explica que fez um favor para Yavuzi, mas ninguém o viu mais. Ruia diz que isso não é motivo. Taner mostra prova de que ele pagou alguém para adentrar o local, mas Homer diz que nunca deu dinheiro para ninguém. O comissário pede que ele prove. Ruia questiona se eles têm prova, e ele afirma que tem uma testemunha que deve ser mantida em anonimato. O comissário diz que estão averiguando as provas e a testemunha. Homer exige que digam o nome da testemunha. Skender pede que ele não faça nada que provoque atenção, e Selim afirma que nunca o trairá. Sisek está na janela. Atlas entra no quarto e se aproxima. Ela questiona o que foi. Ele mostra o globo de neve que ela lhe entregou no dia do incêndio. Ela se emociona. Ele entrega uma folha de papel onde diz: "Não vá."